Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.
o meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Bom dia, povo de Deus! Que Deus ilumine a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Começamos agora
o domingo de celebração, domingo de ressurreição, domingo de Páscoa, que será poderoso na sua vida, será poderoso na nossa vida, será poderoso na nossa família, porque eu tenho a plena convicção que hoje será um dia de vitória. Não é um dia triste, não é um dia de lamentações, de murmuração, nada disso. Na realidade, nenhum dia de murmuração e reclamações. Mas hoje, agora, nesse exato momento, se você tem sido uma pessoa exatamente desse jeito, você vai largar as murmurações, você vai largar os problemas que você enfrentou até aqui. Se você era uma pessoa que só reclamava, só olhava para as questões negativas da tua vida, só olhava com pessimismo o seu futuro, a partir de agora, deixe para trás. Amém? Hoje é um dia de força, um dia de vitória, porque hoje é domingo de Páscoa, hoje é domingo de ressurreição, estamos concluindo a Semana Santa. A Semana Santa é a semana mais importante no cristianismo e hoje nós vamos realizar a cerimônia mais importante do cristianismo, que é a Santa Ceia. Então, já prepare um pão, um pequeno pedaço de pão pode ser, e um pouquinho de suco de uva, coloca num cálice, coloca num copo, da forma que você conseguir aí na sua casa, para que você participe aí na sua casa da Santa Ceia do Senhor. Amém, povo de Deus? Amém, graças a Deus. Olha, vamos realizar a primeira oração. Eu vou pedir para você aí na sua casa ficar em pé. Se você ficar em pé aí agora, nesse exato momento, nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, pela tua casa, e através dessa oração você vai já entregar os seus caminhos a Deus, os seus pensamentos a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai operar grandes milagres desde esse primeiro momento. O tempo de milagres não acabou, o tempo de vitórias continua acontecendo pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar? Feche os seus olhos, se possível, levante as suas mãos ao céu e vamos concentrar a nossa fé nesse domingo de celebração, nesse domingo de ressurreição. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença nessa manhã de domingo, o domingo de ressurreição, o domingo de Páscoa, um domingo de vitória, um domingo de celebração. Ó Espírito Santo, traga-nos o entendimento daquilo que precisamos fazer, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, na vida de todos aqueles que creem, na vida de todos aqueles que estão dispostos a obedecer a Tua santa e gloriosa palavra. Ó Senhor Jesus, que nada venha passar despercebido pelo Senhor. Se existe alguém aqui angustiado, chateado por conta de alguma coisa, carrega dentro de si uma mágoa, carrega dentro de si um ressentimento, que o Senhor possa tirar, que o Senhor possa arrancar esses sentimentos ruins, que o Senhor possa estar à frente agora da nossa batalha, trazendo paz, trazendo força, trazendo prosperidade, em nome do nosso Senhor Jesus. Faça dessa canção a tua oração a Deus, que nós vamos invocá-lo nessa manhã. Desde o primeiro momento desse culto até o final dele, você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe e não quer este fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer mais fingir,
Levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura as feridas, te libertará. Chame a Deus. Cante, chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Levante as suas mãos ao céu e cante. Se você não sabe para onde seguir, para onde seguir, se você percebe e não quer este fim, levante a cabeça. Levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer mais fingir, levante a cabeça. Levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Cante com fé, sim. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que tua vida logo mudará. Logo mudará. Ele cura as feridas. Ele cura as feridas. Te libertará. Te libertará. A verdade e a vida. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Levante as mãos e cante. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. E não volta mais. Sua chance. Sua chance, sua vida pode se acabar. Pode se acabar. Ele cura as feridas. Ele cura as feridas. Te libertará. Te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. E nós colocamos em tuas mãos a nossa vida, os nossos pensamentos e tudo aquilo que o Senhor deseja que entreguemos a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Povo de Deus, mais uma vez, um excelente dia para você. Eu quero lhe falar uma coisa muito simples aqui. Esse culto de celebração, para que ele venha trazer um resultado prático na tua vida, faça o seguinte: participe do culto do início até o final, para que você tenha uma experiência verdadeira com Deus. Agora é a hora de culto, não é o momento apenas de ouvir uma mensagem ou fazer uma oração. Agora é momento de você cultuar a Deus, de você separar e se desligar do mundo apenas para focar naquilo que realmente importa, celebrar a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui, nesse culto, na sua casa agora, ela se torna o altar de Deus. A sua casa agora é um lugar separado para cultuar a Jesus Cristo. E eu vou lhe pedir uma coisa. Antes de nós agora realizarmos uma oração, mais uma oração, eu vou pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas, para que elas também venham participar desse culto de celebração.
Aqui embaixo tem um botãozinho escrito assim, compartilhar. E nesse compartilhamento você pode mandar para o máximo de grupos do WhatsApp. Você pode enviar para conversas privadas suas. Você pode enviar para o máximo de pessoas, 50, 100. É claro, apenas uma pessoa parando o que está fazendo para ouvir a mensagem, para poder participar desse culto, tudo pode mudar. Tudo pode ser novo na vida dessa pessoa. Amém? Povo de Deus, agora faça isso rapidinho. Rapidamente, não vai lhe custar nada, antes mesmo de nós realizarmos a próxima oração. Amém? Então faça isso rapidinho, deixa o seu gostei, sempre clique aqui no joinha para que o YouTube venha sempre também entregar esse culto maravilhoso. Povo de Deus, enquanto você faz isso rapidamente, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, onde está escrito naquilo que eu quero, nesse momento, com todos vocês, fazer uma oração. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz assim, olha só, versículo 7, né? Versículo 7 e 8, olha só, diz assim, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus, ou melhor, o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso aqui foi a instrução que Jesus estava fazendo para os 12 discípulos. Jesus estava orientando eles, primeiro, irem atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa isso na prática nos dias de hoje? Existem aqueles que se perderam da fé. Eu não estou falando de saírem de uma igreja e irem para outra, ou saírem de uma igreja e não irem para nenhuma igreja. Eu não estou falando isso. Porque existem pessoas dentro de uma igreja longe de Deus, e existem pessoas que participam do culto, por exemplo, em casa, como você está agora, e está mais próximo de Deus do que muita gente. Está compreendendo? Jesus orientou para que fossem atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, daquelas que se desgarraram. E também, se existia alguém que aceitasse a palavra, era para falar o seguinte, está próximo o reino dos céus. E ele deu a ordem, curar enfermos, expelir demônios, de graças recebeste, de graça dai. O que significa hoje na prática, para você entender e aplicar de modo bem simples, bem descomplicada? Você está aqui nesse culto agora. Nós vamos realizar uma oração pela tua saúde. Essa oração será pela tua vida espiritual. Essa oração será para você que diz assim, eu tenho insônia, eu tenho depressão, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa pavio curto, que qualquer coisa eu estouro, eu sou uma pessoa que discute muito fácil, eu sou uma pessoa que precisa de ajuda, eu não consigo dormir à noite, eu não consigo ficar em ambientes fechados muito tempo, eu não consigo ficar dentro da minha casa, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de sempre ouvir determinadas coisas, barulhos, e achar que é alguém. Ou você que ouve vozes, você que vê vultos, vira e mexe, você está no seu quarto, passa no corredor da sua casa, alguém que você acha que está passando, um vulto, alguma coisa. Você é uma pessoa que não consegue ter paz. Jesus, através do apóstolo Paulo, fala sobre a paz que excede todo entendimento, que está escrito lá em Filipenses. Mas tem um detalhe. Para que você receba essa paz, para que você receba essa paz que excede todo entendimento, de fato você precisa crer que Deus está aqui e usar a tua fé nesse momento de oração. Você precisa recebê-lo. Por exemplo,
Nós estamos celebrando hoje o domingo de ressurreição porque Jesus, ele ressuscitou de entre os mortos para que nós tivéssemos vida, para que o seu sacrifício de fato valesse nos dias de hoje. Compreende? Mas é claro, esse assunto será para depois, quando nós, daqui a pouquinho, prepararmos a Santa Ceia, participarmos, buscarmos o nosso Senhor, mas agora é momento de oração, é momento de você crer. E se você diz assim, pastor, o meu problema é maior, eu tenho um problema maior, eu preciso até ir ao médico, ele me deu um diagnóstico, depois eu vou precisar fazer um exame para comprovar que eu estou curado, que eu estou curada, coloca aqui nos comentários, aqui no nosso chat ao vivo, escreve aqui no nosso chat ao vivo, que eu quero saber se você está enfrentando um problema de saúde que há muito tempo você está lutando e não consegue resolver ele. Vamos orar? Vamos fazer essa oração? A única coisa que eu vou te pedir é que você coloque as mãos no local onde você está com essa dor ou no local onde tem uma doença. Por exemplo, você que tem um problema no estômago, coloque as mãos, melhor dizendo, no estômago. Se você tem um problema nos olhos, coloque as mãos nos olhos. Se você tem um problema aqui no ouvido, perto do seu ouvido, ou um problema até mesmo na sua escuta, na sua fala, coloque as mãos de modo que você possa ouvir a minha oração. Amém? Vamos orar então? Você em pé aí na sua casa ainda, feche os seus olhos e se o seu problema não é de ordem de saúde, mas sim espiritual, coloque as mãos assim, ó, no alto da sua cabeça. Rapidamente, por gentileza. E feche os seus olhos. Vamos fazer essa oração. Feche os seus olhos. Senhor, o Senhor disse para irmos e curar os enfermos e expelir demônios. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. Aquilo que o Senhor me deu há anos atrás, mais de 20 anos atrás, a paz, a transformação no meu íntimo, no meu interior, a cura de todos os problemas emocionais que havia dentro de mim e espirituais, eu creio a partir de agora que o teu poder se manifesta. Não há absolutamente nada que impeça essa pessoa de ser curada hoje. Nada. O teu poder, ele causa impossíveis. Ele causa aquilo que aos olhos humanos é impossível. Mas para o Senhor é apenas mais um. Mais um problema que o Senhor resolve, mais um problema que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor liberta. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, receba força aí agora, receba paz, receba ânimo, que você seja restaurada, que você seja restaurado, que onde havia doença na tua carne, seja livre aí agora, seja você livre e liberto, que esse domingo de ressurreição seja para você ressuscitar espiritualmente, emocionalmente. Você que era uma pessoa nervosa, você que carregava dentro de si vários problemas, angústias, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, problemas a ponto de você não conseguir ficar em casa sozinho, a ponto de você não conseguir ficar sozinha. A partir de agora, seja você livre. A partir de agora, seja você liberto. Seja você livre dessa maldição, seja você livre dessa praga que te rogaram, seja você livre dessa maldição que foi colocada dentro da tua casa, dentro da tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja você livre, seja você liberta, seja você curada. Onde havia o problema, seja você livre, seja você curada, seja você curado a partir de agora. E repita assim comigo, com as mãos aí no local da dor, da doença, do problema. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Repita mais forte. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio a partir de agora e tomo posse daquilo que o Senhor faz dentro de mim. Onde existia o problema de saúde, seja você curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, repita assim comigo, eu estou curado, eu estou curada, eu estou livre e eu estou liberta. Diga que assim seja.
Abra os seus olhos, por favor. Seja você livre de toda maldição. De toda maldição. Você vê, por exemplo, que sexta-feira agora foi sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa, foi exatamente quando Jesus, ele foi crucificado. Jesus foi crucificado se tornando maldito, porque aqueles que eram crucificados se tornavam malditos. Ele se tornou maldito para que nós tivéssemos vida. Ele se tornou maldito em cruz. Ele foi morto, humilhado, pisoteado, colocaram uma coroa de espinhos. Ao invés de darem água para ele deram vinagre. Ou seja, a lança, ele foi transpassado, ele foi humilhado, foi esmiuçada a carne dele, para que nós fôssemos livres dessa maldição, de qualquer maldição. Por isso se tornou maldito na cruz. Mas foi morto, crucificado, colocado em um sepulcro, mas no domingo, pela manhã, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós viéssemos celebrá-lo, para que nós viéssemos lembrar que ele já se tornou anteriormente maldito e nos purificou, nos limpou, nos lavou, arrancou a maldição da nossa vida. Amém, povo de Deus? Eu gostaria que você sentasse aí agora, rapidamente, por gentileza, e vamos nos preparar agora para a Santa Ceia. É claro que antes da Santa Ceia eu quero trazer uma mensagem ao teu coração. Eu quero pregar o Evangelho para você, porque hoje é um dia de felicidade, não é um dia de peso. Hoje é um dia de alegria. Não é um dia para você lembrar de Jesus ou lembrar da Páscoa como se fosse uma data comemorativa para criança em que trouxesse ovos de chocolate. Você não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você comprar um chocolate ou um ovo de chocolate e dar para o seu filho, ou fazer aquela comemoração, nossa, que bacana, olha, um ovo de Páscoa para você, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é interessante que você ensine de fato o significado da Páscoa. O porquê que Jesus ressuscitou, o porquê que Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos livres da maldição, para que nós fôssemos livres do pecado, para que nós pudéssemos respirar em paz, em alívio. Amém? Se você puder, pegue a sua Bíblia, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28, desde o primeiro versículo, para que nós venhamos entender de fato o que aconteceu. O que aconteceu e o que acontecerá com a sua vida. Amém? Se você ler no capítulo 26, se você tem o hábito de ler a Bíblia, e se você não tem, crie esse hábito. Comece a ler a Bíblia, comece a entender a vontade de Deus para a sua vida, tá? Saiba que cada mensagem na Bíblia, além de ter um contexto para quem foi escrito, nós podemos trazer para os dias de hoje coisas simples, o que replicar na nossa vida, o que aplicar na nossa vida. Coisas simples, muito fácil de entender. Eu sei que a Bíblia, se você ler sozinha, se você ler sozinho por muitas vezes, você vai falar assim, poxa vida, que difícil de entender. Por isso que existe a pregação, para que nós venhamos simplificar e explicar de uma maneira muito simples para você. Amém? A Bíblia diz, aqui no capítulo 28 de Mateus, exatamente assim, ó. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu
Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E aí diz assim, os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Ou seja, fingiram a morte, justamente porque quando chegaram ao sepulcro não existia mais corpo. Não existia mais corpo nenhum. Então, os guardas que estavam de guarda à noite, com certeza dormiram e não viram quem havia roubado o corpo de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas até hoje os judeus acreditam nessa teoria, que o corpo de Jesus foi roubado no momento em que os guardas estavam dormindo e não foi ressuscitado coisa nenhuma. Mas até hoje os judeus não sabem explicar para onde foi o corpo do nosso Senhor Jesus. Aí diz assim, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas um anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Ou seja, vou contar aqui, eu li aqui com vocês, eu quero explicar o contexto muito simples e o que nós podemos aplicar na nossa vida para participarmos da nossa Santa Ceia e adorarmos o nosso Senhor nesse culto de celebração. Preste atenção rapidamente. Maria Madalena foi logo pela manhã ao sepulcro onde Jesus estava ali colocado, enterrado, não enterrado como basicamente é nos dias de hoje, mas foi colocado no sepulcro, foi sepultado ali. E logo pela manhã ela foi atrás e viu que a pedra que tinha sido colocada no sepulcro havia sido removida, que foi removida pelo anjo. Inclusive, a Bíblia fala que ele era alvo como a neve, as suas vestes eram alva como a neve, que significa muito brancas, as suas vestes, e estava sentado em cima dessa pedra. E ela foi buscar, elas foram buscar, as mulheres, foram buscar ver o corpo do Senhor Jesus, porém, ele já havia ressuscitado. Como eu disse anteriormente, os soldados espavoridos, segundo o que a Bíblia relata, eles estavam em pânico, porque eles poderiam ser mortos justamente por dormirem em serviço e não verem o que aconteceu fisicamente com o corpo de Jesus. A grande realidade, Jesus foi ressuscitado e não estava mais o seu corpo ali. E quando o anjo disse isso para as mulheres, se você ler do versículo 7 em diante, ele disse assim, ide depressa e fala para os discípulos e fala para todo mundo que Jesus ressuscitou. Ele já havia dito isso, mas só que a realidade é a seguinte, Jesus sempre falou para os seus discípulos, as pessoas mais próximas a ele, que ele seria morto, crucificado, humilhado e ressuscitaria ao terceiro dia. É claro que no momento da crucificação, que estavam ali naquele momento vendo Jesus ser crucificado, João estava com Maria, mãe de Jesus, com Maria Madalena, os demais discípulos todos se esconderam, Pedro negou, foi embora, todo mundo foi embora, João ficou ali. É claro que no momento que Jesus estava sendo crucificado, ninguém acreditava que de fato ele morreria. E mais profundamente, não acreditavam na sua ressurreição. Porque era algo completamente impossível. Alguém morrer e ter poder para ressuscitar dentre os mortos. Uma coisa Jesus fez com Lázaro, o ressuscitou realizando o grande milagre. Assim como ele fez também com a viúva de Naim, que teve o seu filho ressuscitado no meio da estrada. Mas era impossível, na cabeça de muitos, ele se auto-ressuscitar, se assim a gente pode colocar. Mas Jesus era filho de Deus. Jesus veio
E esse ato, tudo que aconteceu, esse ato foi exatamente para que nós tivéssemos a redenção. O Evangelho é sobre redenção. O Evangelho é sobre as boas novas da salvação. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu não sei quantas vezes você ouviu falar sobre essa palavra ou esse tema, a salvação da sua alma. Porque todos nós temos uma alma. Eclesiastes capítulo 12, se você quiser conferir depois, veja na sua Bíblia. Eclesiastes fala que o nosso corpo, a nossa matéria, ela veio do pó e para o pó voltará. E se você olhar na prática daquilo que você já sabe, não precisa nem ir na Bíblia para saber sobre isso. Você veio ao mundo pela vontade dos seus pais, pela união dos seus pais, veio nu e assim voltará também ao pó. Todos nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, nos casamos, temos filhos, alguns não casam ou não têm filhos, mas desenvolve. É criança, adolescente, adulto, fase já um pouquinho mais idosa, ou aqueles que nem chegam a isso, mas sabemos 100% de certeza que vamos partir desse mundo em algum momento. Seja mais novo ou seja mais velho, não importa. Então, Eclesiastes 12 mostra exatamente isso. A Bíblia fala que o Espírito volta para Deus, que o deu. Espírito volta para Deus. O Espírito é o talento que você tem, a sua capacidade, a sua inteligência, tudo aquilo que é uma habilidade sua. Se você é muito bom com alguma coisa, seja lá o que for, porque todos nós temos algum tipo de talento, algum tipo de inteligência, algum tipo de habilidade, todos nós temos e podemos desenvolver cada vez mais. Tudo isso vem do espírito, intelecto, da nossa racionalidade, a capacidade de nós raciocinarmos, a capacidade de nós pensarmos, a capacidade de nós analisarmos, a capacidade de pensar vem do espírito. Mas no capítulo 12 de Eclesiastes fala do corpo e do espírito, mas não fala diretamente da alma. Por quê? Porque a alma, que é as nossas emoções, o nosso coração, aquilo que nós sentimos quando sentimos alegria, quando sentimos tristeza, quando sentimos saudade de alguém que já partiu, quando você sente saudade do teu marido, da tua esposa, porque você está longe por um tempo, você foi trabalhar, você foi fazer alguma outra coisa, esse tipo de sentimento, quando você é uma pessoa muito sentimental, seja para um lado, seja para o outro, quando você é pouco sentimental, tudo que envolve sentimento é alma. E a alma é exatamente onde nós estamos falando do destino, porque a alma eu preciso tomar uma decisão de fazer com que a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, ela foi de fato para me dar vida. Entenda de maneira bem simples. Quando o pecado foi introduzido na humanidade, para que o homem não morresse, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Para que o homem não morresse imediatamente posterior a pecar, era colocado um animal cordeiro, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para morrer no lugar do pecador. Mas só que Jesus foi o Cordeiro de Deus para nos limpar de todo e qualquer pecado. E para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos redenção. Compreende? Ele remiu os nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as dores. Ele levou doença, ele levou fracasso. Ele levou absolutamente tudo, todos os nossos pecados. Toda a carga de pecado foi colocada na carne de Jesus para morrer no nosso lugar. Para que ele fosse o Cordeiro perfeito. Para que ele fosse o sacrifício perfeito e agradável a Deus. Para que nós tivéssemos vida. Para que nós fôssemos salvos. O Evangelho, repito, é sobre redenção. A morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus é para que nós tivéssemos vida, de fato e de verdade. Eu quero convidar você a participar dessa Santa Ceia, a participar
Jesus disse: aquele que não come da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. O que é a Santa Ceia? O simbolismo da cerimônia mais importante do cristianismo. Esse pequeno pedaço de pão representa a carne, o corpo do Senhor Jesus. Esse pequeno cálice com suco de uva representa o sangue do Cordeiro, que foi feito para nos purificar de todo pecado. Amém? Quem pode participar da ceia do Senhor? Quem pode? Aqueles que querem ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Se você diz assim: pastor, eu ainda não sei se eu quero ter um relacionamento, uma aliança com Deus, então não participe. Porque na carta de Coríntios mostra exatamente o que acontece com aqueles que participam da ceia de maneira indevida, não querem absolutamente nenhum tipo de compromisso com Deus, acabam atraindo maldição para si mesmos, acabam carregando um fardo que não era para carregar. Agora, mesmo se você, ontem, sábado, se você estava bebendo, se você estava vivendo a sua vida do jeito que você quisesse, sem honrar a Deus de fato e de verdade, mas você diz assim: eu quero a partir de hoje assumir um compromisso com Deus, deixar a minha velha vida, não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, isso não importa. Importa o que você vai fazer a partir de agora. Amém? Então prepare o seu pão, seu cálice, fique em pé, por gentileza, e vamos falar com Deus, mas não coma e não beba ainda, para que possamos juntos consagrar, abençoar, apresentar a Deus e assim participarmos da ceia. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, diante de Ti estamos, Senhor, e a Tua presença e a Tua misericórdia, elas se renovam cada dia, a cada momento. Nesse momento eu lhe peço que através dessa oração o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, iniquidades, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que faz com que nós venhamos olhar para dentro de nós e hoje vemos que desagrada a Ti. Então que o Senhor venha lavar, purificar, transformar, que o Senhor venha tirar toda dor, toda angústia, tudo aquilo que não é bom para cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, levante o pão para o céu. Meu Deus, na noite de quinta-feira, um dia antes, ou melhor, na noite de quinta-feira que o Senhor foi traído, porque a traição veio logo depois. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor levantou o pão, deu graça, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei em memória de mim. Quando você comer desse pão, meu amigo, minha amiga, você terá parte com Deus. Você terá parte com Deus. Todas as suas dores físicas e espirituais sejam lavadas e remidas, em nome de Jesus. Coma do pão. Levante o cálice para o céu. Levante o cálice para o céu. Senhor, que o Senhor derrame uma gota do Teu precioso sangue, para que essas pessoas, quando beberem, sejam purificadas, limpas, transformadas. Em nome de Jesus. O Senhor levantou o cálice e disse que era o cálice da nova e eterna aliança em Teu nome, Senhor.
Então que você, a partir de agora, seja limpo, lavado e transformado. Com seus olhos fechados, beba do cálice. E nesse momento você pode falar com Deus, pedir para Ele vir sobre a tua vida, pedir para Ele fazer morada em você. Eu vou deixar você à vontade agora, para falar com Deus, para buscar a Deus, para falar o quanto você deseja estar perto de Deus, o quanto você deseja ter um relacionamento verdadeiro com Deus, no dia a dia, todos os dias, todos os momentos, a todos os instantes, que a sua mente esteja nas coisas de Deus. Fale com Deus em nome de Jesus. Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Cante assim: pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador, toda a terra celebra-te, com cânticos e júbilos,
Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus. Criador. Levante as suas mãos ao céu, meu amigo, e cante assim a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Cante a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei A ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as suas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és a glória. Levante as suas mãos e cante assim a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Que o Senhor seja celebrado nessa manhã, meu Pai. Ó Espírito Santo, receba a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento. Nesse momento, fale com Deus aí agora, meu amigo, minha amiga. Fale com Deus. Fale para Ele o quanto você depende dEle, que Ele é teu tesouro precioso, a tua joia rara, teu castelo forte, o Senhor da tua vida, o Senhor da tua história. Ele entra na sua vida aí agora, Ele transborda, Ele transforma o teu ser, Ele faz de você uma nova criatura, Ele faz de você uma nova pessoa. Celebre Ele aí agora. O nosso Senhor ressuscitou. Ele não está numa cruz, Ele não está pendurado no madeiro,
Ele não está no sepulcro. Ele não está. Ele ressuscitou. Ele vive. Jesus vive. E Ele fez exatamente isso para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos remidos, para que nós tivéssemos redenção, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Então que nessa manhã o Senhor Jesus seja celebrado pela tua vida, pelo teu coração. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos direcionou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor foi conosco em todos os momentos. E que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças ao nosso Senhor. Olha, eu quero falar de duas coisas bem simples aqui antes de nós orarmos pela família. Aproveite agora esse momento de celebração, esse momento de alegria. Prepare a sua melhor oferta. Qual que é a sua melhor oferta? São 10, 20, 30, 40, 50? Eu não sei, você sabe. Você sabe o que é melhor. Tanto que quando Jesus estava na porta do templo e as pessoas lançavam ofertas ao gasofilácio, uma mulher viúva, pobre, trouxe 2 moedas. E ele disse que a maior oferta era dela, porque 2 moedas daquela mulher representavam o ano todo de trabalho dela. Representava tudo dela. As pessoas ao redor estavam trazendo valores maiores, mas Jesus falou que a oferta dessa mulher foi a maior. Então prepare a sua melhor oferta agora para honrar a Deus, para fazer parte dessa obra. Essa é a primeira coisa. E a segunda é outra muito simples. Se você quiser fazer de fato uma aliança com Deus, comece a ser dizimista. De tudo que passar, esquece o que já passou. Pastor, mas eu não dizimei disso, daquilo outro. Esqueça. A partir de agora é o que conta. Se vier alguma coisa às suas mãos, amanhã, na terça-feira, na quarta, no seu dia de pagamento, veio, separa 10%. Chegou nas suas mãos, separa 10%. Veio 1.000, separa 100. Veio 500, separa 50. E honra a Deus. Está escrito, honra ao Senhor com seus bens, oferta. E com as primícias de toda a tua renda, dízimo. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Promessa. É muito simples de entender. Honre a Deus e você terá, sim, cumprido a sua parte na aliança. Eu vou colocar as contas da igreja em tela, tem 2 chaves Pix, Comunidade Cristã da Família é o nome, e se você quiser honrar a Deus, você se sente tocado para isso, honre a Deus com a sua oferta, mas se você diz assim, pastor, eu sou dizimista ou quero me tornar dizimista, você também pode honrar a Deus no seu dízimo, tá certo? Eu vou cantar uma música e eu já volto para nós orarmos pela família. Não saia desse culto. Vamos lá. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra,
ela vibra, ela ri e congrega, enfrenta o inferno e expulsa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia, irmão, já chegou sua hora, a bênção já vem e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Vamos lá, gente, com alegria, com fé. Então abre o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar. Que o anjo já vem com alegria desse domingo de ressurreição. Vamos lá, assim, ó. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Canta aí com fé. Descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Ele está aqui com você, com todos nós. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela vibra, ela ri e congrega, enfrenta o inferno e expulsa o mal. Canta aí com fé, com alegria, com um sorriso no rosto. Vamos lá. Dos anjos agora, confia, irmão, já chegou sua hora, a bênção já vem e você vai levar. Levanta as mãos assim, canta assim, ó. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, não sei se a igreja ou se o céu desceu, ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Graças a Deus. Olha, você pode nos enviar o comprovante via WhatsApp, nós vamos imprimir, vamos colocar dentro desse livro aqui, ó. Esse livro que é o livro dos fiéis, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Por que temos essas 3 frases aqui? Porque é o que nós vamos profetizar nesse ano de 2026 até o dia 31 de dezembro. Que nada esteja quebrado na sua vida, nada esteja faltando, nem nada fora do lugar. É isso que eu creio, e eu creio que assim será na sua vida também. Amém? Minha gente, agora é momento de nós orarmos pela família. Chama os seus familiares rapidamente aí ao entorno da sua televisão, do culto agora, aí na sua sala. Abraça teu filho, tua esposa, teu marido, teu irmão, as pessoas que você ama, que está aí, para nós juntos orarmos em comunidade. E deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia fala sobre família, sobre casamento, e é uma instituição tão poderosa e tão forte, que quando você começa a orar junto com a sua família, junto com o teu marido, com a tua esposa, o mal não resiste. As coisas começam a acontecer. Bênçãos que estavam travadas, as coisas que estavam empacadas começam a acontecer. Deus começa a abrir portas, Deus começa a trazer novas oportunidades, Deus começa a mover o céu em seu favor. E não é diferente na sua casa. Se você diz assim, pastor, meu filho está rebelde. Olha, pastora, eu tenho dor de cabeça com os meus filhos, porque eles não me respeitam. Infelizmente, a coisa está degringolando, as coisas estão saindo fora do controle. Vamos orar, meu amigo, minha amiga. Vamos orar, pai. Vamos orar, mãe. Vamos orar, esposa. Vamos orar, marido. Vamos orar, irmãos. Porque a oração ela tem poder para transformar o ser de uma pessoa de dentro para fora. Engraçado, né? Você pode fazer o que quiser,
Você pode fazer o que quiser. Se você tem condições financeiras, dinheiro, você pode pegar o seu filho e levar ele para o melhor parque. Você pode levar ele para o melhor parque de diversões. Você pode dar o melhor presente, mas isso não vai fazer com que ele te respeite. Isso não vai fazer com que ele cresça, de fato, um homem forte, uma mulher forte. É ou não é verdade? Mas a partir do momento que você ora pela sua casa, a partir do momento que você ora pela sua família, a partir do momento que você apresenta a sua família nas mãos de Deus, Ele é o único capaz de realizar grandes transformações. Se hoje o seu filho está perdido, se hoje a sua filha está perdida, se hoje o teu marido está perdido, se hoje a tua esposa está perdida, se hoje a tua família está desunida, a coisa não está do jeito que você queria, o próprio Deus tem poder de transformar de dentro para fora. Existem coisas que a força do nosso braço, a força da nossa capacidade, a nossa inteligência não dá conta. É por isso que a oração é tão importante. Porque Deus pode entrar na tua batalha e mudar absolutamente tudo. Nós, no início do culto, não oramos pela saúde. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem muitas doenças, muitas coisas que você já fez um tratamento, fez outro, comprou remédios caros, fez várias coisas, obedeceu o médico à risca, mas o médico não tem poder de arrancar uma doença. Ele é um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para poder te ajudar, para poder nos ajudar. Os médicos foram deixados para isso. Tanto que o Evangelho de Lucas foi escrito por um médico, Lucas, e Atos dos Apóstolos também. Ou seja, Deus, Ele deu a capacidade para o médico nos ajudar. Mas existem coisas que o médico não pode tocar. Por isso que o nosso Senhor é o único que pode curar. O que é uma doença para Deus? O que é uma doença para o Senhor? Compreende? Então vamos orar aqui. E eu tenho certeza que a tua família será fortalecida. E eu quero convidar, antes de nós orarmos, amanhã, 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, estaremos orando juntos, como todos os dias. 7 da manhã, a oração do dia para que o seu dia seja uma bênção. Para que o seu dia seja uma maravilha, principalmente na sua força, porque tem coisas que acontecem no nosso dia que vêm para tentar nos agredir, nos derrubar. Mas se você está firme na tua fé, se você está firme com o Deus que você crê, você passa por cima disso. É ou não é? Vamos orar então? Abraça teu marido, tua esposa, teu filho, teu irmão e feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, oramos agora pela instituição que o Senhor nos deu, e é uma instituição tão poderosa e forte, que é a nossa casa, a nossa família. Eu lhe peço, Senhor, que através dessa oração teu poder se manifeste, e não deixe que essa família ela esteja desunida. Pelo contrário, cada vez mais ela fecha as brechas para o mal não entrar de maneira nenhuma. Se o mal entrou através de uma palavra de raiva, se ele entrou através de algo negativo, se ele entrou através de alguma coisa, eu não sei o que, mas que o Senhor venha tirá-lo, arrancá-lo e fortalecer essa casa, fortalecer essa família e que nenhum mal venha sobre ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, seja você fortalecido agora, que o Espírito de Deus te fortaleça, te guarde e seja com você, em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, e eu tenho certeza que assim será, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Beija, abraça o teu marido, tua esposa, teu filho, beija mesmo, beija, faz um carinho, abraça, olha nos olhos, diga eu te amo. Isso é muito importante. Isso cria laços, conexões que você nem imagina o quão são poderosas. Eu tenho certeza que o mal não vai entrar no teu lar, na tua casa. Levante a mão direita assim. A tua casa, você, todos estão protegidos em nome de Jesus. Que a paz e a prosperidade esteja com você. Você crê? Eu vou ficando por aqui. Que Deus ilumine a sua vida nesse domingo de ressurreição e de Páscoa. Seja feliz. Até o nosso próximo encontro. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus.
Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus.